Há 2 semanas estive aqui convosco, estivemos a falar de 2 aos Coríntios 3 e que se resume, aquilo que nós estivemos aqui a falar, resume-se em 2 coisas. Que a nova aliança, também chamada o Ministério do Espírito, ou o Ministério que traz a justiça, é muito mais gloriosa do que a antiga aliança e, portanto, porque é que havemos de querer viver segundo a antiga aliança, se na verdade a nova aliança é aquela que está implantada, é aquela que está em vigor e é onde está a glória de Deus. E também vimos que somos cartas, somos embaixadores, somos enviados do céu. E vocês já sabem, quando eu estou aqui, gosto de fazer perguntas. Então eu pergunto, o que é que faz um enviado do céu? Está ali a resposta. Obras poderosas, porque é do céu que vem o poder. Amém? Acabámos de ler, acabámos de cantar. Santo, Santo és o Senhor, poderoso sobre nós. Ele é poderoso. Se nós somos enviados por Ele, nós também fazemos obras poderosas. Então a mensagem de hoje também se resume assim: busquem o amor, busquem os melhores dons, busquem, sigam e persigam o amor, busquem os melhores dons e deem muito fruto, que essas são as obras poderosas. Nós não queremos voltar aos procedimentos da nova aliança, da antiga aliança. E porquê é que não queremos? Porquê é que não queremos voltar aos procedimentos da antiga aliança? Porque conforme está escrito, e eu convido-vos a abrir, é Efésios, no capítulo 2 e no versículo 10. Efésios 2, 10. Diz: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Boas obras previamente preparadas por Deus. E que obras são estas? Vamos lá, meter. Isto agora vai aquecer. Que obras são essas que nós temos para fazer e que estão previamente preparadas por Deus para que pudéssemos andar nelas? Se calhar nós pensamos logo, como o pastor João disse aqui na semana passada, em casos como o Benin, em que ele entrava e as pessoas eram curadas, ele impunha as mãos e as pessoas caíam e voltavam a levantar e ele voltava a impor. E muito aparato, muita coisa a acontecer, muitas luzes a brilhar. Se calhar pensamos nisso. Eu penso em coisas como diz na Bíblia, que até a sombra de Pedro curava. Ele passava e até por onde passava a sombra dele, as pessoas eram curadas. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Não escondo. Se calhar ainda não estou preparada para isso. Se calhar também não tenho as portas do cérebro tão abertas, da minha mente tão abertas como aquilo que penso que tenho. E por isso também ainda não está a acontecer. Quem sabe? Eu quero as manifestações dos dons na minha vida, mas Deus, e em particular dos dons de cura, mas Deus está interessado também, não é só está interessado também em que as minhas ações e as minhas palavras tragam cura. Portanto, estamos a falar de dons e estamos a falar de fruto. É as 2 coisas. Ele está interessado que as minhas palavras e que as minhas ações deem vida. Ou podemos pensar como Elias, não é? Elias orou a Deus e veio o fogo do céu e destruiu todos os inimigos e 30 por uma linha aconteceu. Também deve ter sido espetacular. Eu gostava de ter estado lá, Adriano, para ver. É que gostava mesmo de ter estado lá. Aqueles profetas de Baal todos a cortarem-se, a chicotearem-se, a fazerem barulho de manhã à noite e nada aconteceu. E veio Elias, depois de tanto tempo de seca, dizer: metam água, metam mais água, metam. E agora vou orar e vem fogo do céu e isto desaparece todo. E os profetas de Baal desaparecem todos. Deve ter sido espetacular, está ali. E aterrorizante também, estar ali para ver. Eu gostava, mas nós estamos na nova aliança. E Deus quer que eu ame os meus inimigos. Não é que ore para vir fogo do céu. Deus quer que eu ame os meus inimigos e que ore por eles e que os abençoe. E se puder fazer alguma coisa por eles, que faça, porque acumula achas sobre as suas cabeças, não é o que diz a palavra? Então não é vir fogo do céu, é abençoar
os inimigos, é amar os nossos inimigos. Então as boas obras que foram preparadas para nós são obras da luz. Nós somos filhos da luz, fazemos obras da luz. Nós expulsamos as obras das trevas e passamos a fazer parte da obra de Cristo. Foi Ele que começou, não é? Não é a manifestação do poder pelo poder. Aliás, nós tivemos mais de uma década assim, em que havia realmente manifestações do poder de Deus tremendas, mas ao mesmo tempo havia uma série de gente ferida. Havia uma série de gente que não estava curada interiormente e com dificuldades na alma. Mas realmente o poder de Deus manifestava-se, que era uma coisa tremenda. Mas nós já não estamos nessa época. Nós estamos na época em que o amor poderoso de Deus, amém, se manifesta. E nós, cada um de nós, manifesta o amor poderoso de Deus. Por isso é que as obras são poderosas. Porque é o amor poderoso de Deus em ação. E eu hoje vou dizer isto até à exaustão. Vai ser o meu selá. Como nos Salmos. Fazemos obras que falam do nosso amor para com Deus e do nosso amor para com os outros. Essas são as obras poderosas. E eu gostava também de ler convosco um versículo que está em João, no capítulo 15 e no versículo 12. É um versículo muito conhecido, mas eu gostava de chamar a atenção para um aspecto. Posso alertar para aspectos. Já conhecem este versículo. Diz: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E de uma vez por todas, já disse isto várias vezes, quero dizer mais uma vez, de uma vez por todas, vamos estar cientes do assunto. Um mandamento, ama ao teu próximo como a ti mesmo, tinha uma data de validade. E a validade acabou quando o ministério de Jesus se cumpriu aqui na terra. Ama ao teu próximo como a ti mesmo já não é o mandamento. O mandamento para nós hoje é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Agora nós temos um exemplo. Agora nós sabemos como é que Deus nos amou. Nós temos a vida inteira de Jesus. Jesus, quando nasceu como homem aqui na terra, tornou-se o primogênito de uma nova raça. E se vocês querem uma nova raça, que somos nós, uma nova nação, a nação dos hebreus. Hebreus não é uma nação física, hebreus é uma nação espiritual das pessoas que perseguem Deus. É isso que quer dizer hebreus. E se vocês querem saber mais, academiazoe.org, já está disponível mais um curso de nível 1 que se chama Fundamentos da Igreja, e algumas das coisas que eu vos estou a dizer hoje estão lá. E algumas coisas muito interessantes também sobre a ceia da Ilha, tens toda a razão, Deus revela-nos, a cada momento revela-nos mais um bocadinho acerca do sacrifício de Jesus e desta obra maravilhosa para nós podermos celebrar a ceia. E de facto, temos mais também neste curso, Fundamentos de Igreja, temos mais também para ouvir. Portanto, registrem-se e ouçam e aprendam. Também, está lá, é para isso. E este curso foi gravado pelo próprio apóstolo Ted Danson. É de nível 1, mas foi gravado por ele. Então, nós já sabemos como é que Jesus nos amou. Nós já sabemos como é que Deus nos amou. Ele nasceu como primogênito dos hebreus, digamos assim. Ele passou 30 anos a viver como um homem comum. Embora soubesse qual é que era a sua chamada, e não está lá a queixar-se: pois eu tenho uma chamada e eu tenho coisas para fazer e eu tenho um ministério e estão-me aqui a pôr como carpinteiro. Não era assim que Jesus se conduzia diariamente, pois não? Mas ele passou 30 anos a viver como uma pessoa normal, a aprender carpintaria com o seu pai e a exercer essa função. E depois, então, aos 30 anos, passou 3 anos e meio a exercer o seu ministério, até que culminou no seu sacrifício na cruz e na sua ressurreição e ascensão aos céus. Então, como é que Jesus nos amou? Ele deu-se até ao fim, de uma forma única, por todos os homens, por toda a humanidade, em todos os lugares, em todo o tempo. Nós hoje é-nos pedido que nos possamos dar
que nós possamos dar um pouco da nossa vida àqueles que fazem parte do nosso mundo. Não é o mundo inteiro, é o nosso mundo. É isso que Deus requer de nós, que nós possamos dar-nos às pessoas que fazem parte do nosso mundo. E não é dar-nos para morrermos por ele, é dar-nos por eles, é dar-nos, gastar-nos. Não é? É gastar-nos para que as pessoas conheçam também Jesus. E por outro lado, Jesus fez obras poderosas. Ele curou pessoas, ele ressuscitou mortos, além de ter pregado poderosamente a palavra de Deus. Claro, ele era a palavra viva, sempre foi a palavra viva. Portanto, não é Jesus que apontava para a Bíblia. Já ouvimos isto várias vezes, a Bíblia é que aponta para Jesus. E foi isso que ele fez. Então, quando nós estivermos a fazer isso e quando nós estivermos a amar-nos uns aos outros como ele nos amou, então podemos dizer como Paulo diz lá em Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? E essa vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Quem é que quer também ser capaz de dizer isto? Já não sou eu quem vive. Não é a minha vontade mais que vive. Não é a Ana Cristina de outrora que vive. É Cristo que vive em mim. O que é que os outros veem quando olham para mim? É Cristo. De alguma forma nós estamos a mostrar Cristo aos outros. Como é que eu sei que vive pela fé no Filho de Deus? Como diz lá em Gálatas, então. Como é que eu sei que estou a viver pela fé? Porque diz a palavra, nós vivemos por fé e não por vista. Obrigado. Quer dizer, então, que as minhas obras falam da minha fé. E nós sabemos que tudo aquilo que não é pela fé é pecado. Obrigado. Nós, ainda há pouco tempo, tivemos a falar também acerca disso, não é? Os fundamentos da fé. Tudo que não é pela fé é pecado. Então, as minhas obras têm que falar da minha fé. O que quer dizer que as minhas obras têm que falar de amor. Porque a fé opera pelo amor. Então as minhas obras têm que ser obras de amor. E a partir do momento em que o amor poderoso de Deus está em ação na minha vida, então as minhas obras são obras poderosas. Porquê que são obras? São obras porque somos nós que as fazemos. Porque se fosse algo dado por Deus, eram dons. Não é? Como a vida é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Até os dons do Espírito Santo são dons de Deus. Ele não nos dá a nós. Ele permite-nos operar nos dons do Espírito Santo. É algo diferente, são dons. Agora, as obras são feitas por nós. O que é que nós fazemos? Quais são as nossas obras poderosas? Obedecer à palavra de Deus. Exemplo, quando a palavra de Deus diz orar sem cessar, orai sem cessar. Nós oramos sem cessar. Não diz pedir, já agora, não diz pedir sem cessar. Não é? Para muitas pessoas orar é chegar ao pé de Deus e dizer, oh Deus, preciso disto e daquilo, amém, obrigado. E vamos embora. Não, não. A oração é um relacionamento, é uma conversa. Nós dizemos muitas vezes, orar é falar com Deus. É falar com Deus, não é falar para Deus, é falar com Deus. Então nós falamos, Deus fala, nós falamos, e nós vamos respondendo, e Ele responde, e assim sucessivamente. É uma conversa, é um relacionamento. É isso que nós fazemos, oramos sem cessar. Nós podemos estar aqui e dizer, Jesus, Tu és realmente o meu melhor amigo. Estou a orar. Eu te amo, Jesus, Tu és tão bom para mim. Obrigado, és tão bom, és tão bom. Às vezes nem tenho palavras. Aliás, nem todas as palavras, nem todo o tempo do mundo seriam suficientes para eu te agradecer por tudo aquilo que Tu és e fazes em mim, para mim, através de mim. Obrigado, Jesus. Agora podia me esquecer de vocês e ficar aqui. Orar em línguas. Mesmo quando estamos sozinhos, quando vamos no meio da rua, quando vamos a conduzir, quando vamos... Às vezes até quando estamos a ouvir palestras mais chatas, estamos a orar sem cessar. Ou em reuniões chatas. Então, orar não é uma ação pontual, é um estilo de vida. Nós passarmos a vida em oração com Deus é um estilo de vida.
E como diz o apóstolo Paulo, oramos com o nosso entendimento, oramos no Espírito e cada um tem a sua função. Obedecer ao Espírito Santo, algo que nós ouvimos da parte de Deus e vamos obedecer. Exemplo, várias pessoas, quando o nosso irmão Davi Serralheiro, que está ali ao fundo, esteve aqui há pouco tempo a partilhar o seu testemunho na oferta, várias pessoas deram também o testemunho de que depois de o terem ouvido, agarraram em tudo o que tinham na carteira e colocaram na oferta. Isso é responder à voz do Espírito Santo. Fazer um bolo para levar aos vizinhos porque sentimos da parte de Deus fazê-lo, é responder à voz do Espírito Santo. Ir dizer alguma coisa ou dar alguma coisa a alguém, porque Deus nos está a dirigir, é responder à voz do Espírito Santo. Essas são as obras de amor poderosas que Deus espera de nós. Impor as mãos também é. Nós temos que permitir que o Espírito Santo ative o nosso espírito. E para isso nós realmente precisamos de uma vida de oração. E vocês estão a dizer, mas obras, Cristo fez essas obras, mas como é que a gente pode fazer? Mas Ele próprio disse, vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda as farão maiores, porque eu vou para meu Pai. Não é isso que está escrito? Então, é isso que Ele espera de nós. E o que é que nós estamos a fazer? Com essa expectativa, e o que é que nós estamos a fazer na nossa vida? Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Lembremos-nos disso. E não são obras, são boas obras, são obras poderosas. Porquê? Nós já cantámos hoje. Poderoso este nome é. O nome de Jesus é poderoso. A palavra de Deus é poderosa. Aliás, está escrito, ela nunca volta para trás vazia, mas é poderosa para fazer aquilo para o qual é enviada. Certo? Tantas vezes nós usamos esta frase. Tantas vezes nós usamos estas palavras. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra não volta para trás vazia e nós a enviamos e tu saras e tu fazes. Então, o nome de Jesus é poderoso, a palavra de Deus é poderosa e a graça de Deus, a sua presença manifesta na nossa vida, o Espírito Santo em ação, é poderoso. Então, como é que nós podemos não fazer obras poderosas? O Espírito Santo inspira-nos e capacita-nos a fazer estas obras. Sejam elas declarar a palavra, sejam elas perdoar, sejam elas renunciar a coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, sejam elas impor as mãos sobre alguém para que fique curado. São mandamentos de Deus. E são as obras que Ele espera que nós façamos. Quanto mais nós respondemos ao Espírito Santo, mais expressamos o seu poder. E, meus queridos, está na hora de nós voltarmos a responder ao Espírito Santo sem vergonha e sem medo. Está na hora. Mesmo que nós só tenhamos, às vezes, só uma palavrinha. Nem é uma frase completa, é só uma palavrinha, mas Deus está-nos a inspirar para dizer-nos a uma pessoa, uma palavrinha, vamos fazê-lo. Por exemplo, pode ficar de pé, minha querida. A palavra que eu tenho para si é migalhas. Migalhas, em que Deus diz, não precisa de procurar por migalhas, não precisa de se esforçar para encontrar migalhas, porque Deus tem o pão inteiro para lhe dar. Amém? Amém. Migalhas. Uma palavra. Às vezes nem é. Às vezes é um som. Às vezes é uma canção. Às vezes é uma dança. São expressões de Deus. Deus é criativo. E as suas expressões podem ser quaisquer. E pronto, não vou demorar mais tempo, mas eu já, como vocês sabem, eu tenho gravado vários cursos com o Ted Hanson e um deles é um dos cursos de nível 3 que está na Academia Zoé. Num deles, ele demonstrou como numa certa reunião de oração o Espírito Santo o inspirou a ladrar. E nós na gravação também estávamos os dois a ladrar. Pronto. Mas porquê? Porque
há uma palavra na Bíblia que diz que o pastor toma conta das suas ovelhas, o cão pastor. E, portanto, este ladrar era do cão pastor. E depois tinha lógica. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo lhe disse, e a única coisa que lhe deu para fazer foi ladrar. E só depois veio o resto. E nós estamos preparados para responder ao Espírito Santo. Mesmo porque ele desafia-nos. E mesmo quando ele nos diz coisas assim, ou nos pede para fazermos coisas assim. Mas tudo isto é a expressão do amor de Deus. Vocês já repararam que existem, descritos na Bíblia, 9 dons do Espírito Santo? Línguas, interpretação, profecia, curas, etc, etc. E existem 9 descrições, igualmente 9 descrições do fruto do Espírito, das vertentes do fruto, é um fruto do Espírito. Já repararam? 9, 9. Então, Deus dá-nos os dons. O fruto do Espírito cabe-nos a nós apresentar. E vocês já sabem, as árvores não dão fruto para si próprias, o fruto é para os outros comerem. É isso que Deus espera de nós, é que nós possamos dar muito fruto para os outros comerem. Quem são os outros? Os outros que estão no nosso mundo. A nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas da escola e assim sucessivamente. Verdade? São expressões de Deus e o poder de Deus está em todas. Já vos aconteceu Deus dar-vos uma palavra, alguma coisa para alguém e vocês estarem naquela, vou, não vou, digo, não digo, isto é demais e as pessoas vão todas olhar para mim e o que é que vão achar e vão coisa, né? E nisto levanta-se alguém e diz exatamente, palavra por palavra, aquilo que Deus vos tinha dado para fazer. E vocês não se sentem com vontade de desaparecer por um buraco abaixo? É que a mim já me aconteceu isto várias vezes. Mas nunca mais vai acontecer, vos garanto. Só se eu não conseguir falar. Não vai acontecer mais. Chegou ao ponto de uma irmã, uma querida irmã, que na altura era da nossa igreja, chegar ao pé de mim e dizer assim, olha, quem se envergonha de Jesus, Jesus também se envergonha da pessoa. Como é que tu queres fazer o resto da tua vida? E eu nesse dia, sabem que a Bíblia diz, quando nós nos calamos, até as pedras clamam. Eu já decidi, no meu turno, em vez de mim, não vai haver calhau nenhum a clamar. Não. É que não vou dar oportunidade para isso. E nem sempre, isto é um exemplo básico, mas nem sempre há outra pessoa que possa fazer a obra que me está destinada a mim. É por isso é que Deus nos fez todos diferentes, porque Ele designou as boas obras para nós andarmos e previamente preparou as boas obras para nós andarmos, mas as boas obras em que eu vou andar são diferentes das que a irmã de lado vai andar, vai fazer. Porque são obras que Deus tem designado. Claro que há um conjunto delas que são iguais para toda a gente. Santificação. Oração, relacionamento com Deus, reconciliação. A palavra diz que nós somos ministros da reconciliação. Isto são obras para toda a gente. Todos nós que conhecemos a Deus somos ministros da reconciliação. Perdão, são obras para todos. Sermos longânimos, tardios em irar-nos, não nos exaltarmos por dar cá aquela palha, autocontrole, tudo isso é para todos nós. Mas depois há temas específicos. E por isso é que Deus nos faz a todos diferentes. E não é preciso muito, isto é no espiritual, mas no natural é a mesma coisa. Nós somos todos humanos, verdade? Todos nós comemos, todos nós dormimos, todos nós vamos à casa de banho e assim sucessivamente. Agora, gostamos de comidas diferentes, comemos de maneiras diferentes, tomamos banho a horas diferentes e de maneiras diferentes e assim sucessivamente. No espiritual é a mesma coisa. No espiritual, por isso é que existem também 9 dons, porque nem todos vamos mover nos mesmos dons, mas todos nós somos chamados a buscar os dons de Deus. E eu quero ver os dons de Deus em operação nesta igreja de uma forma tremenda. E vocês? Amém. Mas só depende de cada um de nós. A gente não pode dizer, quer ver isso acontecer e depois pomos de lado. Não, eu tenho que ser o primeiro a saltar para a piscina. Eu quero. Eu quero. Quero mesmo. Então, estas obras são obras que são feitas no natural
e que são feitas no espiritual. É as duas coisas. Agora, responder ao Espírito Santo é muito mais importante do que fazer as obras da carne. Muito mais importante. Se não respondermos àquele que está dentro de nós, como é que os outros o vão ver do lado de fora? Nós temos que responder ao Espírito Santo. E se ainda não tens o Espírito Santo dentro de ti, a Susana estava também a fazer esse convite durante o louvor. Se não tem ainda, se há aqui alguém que ainda não nasceu de novo, se ainda não recebeu Jesus na sua vida, se ainda não tem o Espírito Santo dentro de si, então hoje é o dia. Por favor, não saia daqui sem que isso aconteça. Por favor. Amém. Para terminarmos e depois podermos praticar aquilo que temos estado a ouvir, eu gostava que nós abríssemos em Mateus, no capítulo 16. E nos versículos 17 e 18. Enquanto vocês abrem, eu gostava de chamar a Cláudia. Eu avisei-a previamente. O previamente foi tipo 2 minutos antes do culto começar. Que a ia chamar. A Cláudia, que vocês veem aqui, ela serve nos assistentes. Ela serve nas boas-vindas. E ela é responsável por 99,9% daquilo que vocês veem nas redes sociais da igreja durante a semana. É a Cláudia. É de uma criatividade. Lá está. Nem todos temos a criatividade que a Cláudia tem. É de uma atenção ao detalhe e à tarefa. Ela planeia cuidadosamente as tarefas que têm que ser feitas. Nem todos nós temos essa capacidade, mas a Cláudia tem. Aliás, o Rui, seu marido que está ali à porta, ainda tem mais atenção ao detalhe que a Cláudia. Tem um olho de lince. Brutal. Nem todos temos, porque lá está, nem todos fomos chamados para as mesmas coisas. Mas a Cláudia tem. E eu também peço à igreja que durante a semana orem pela Cláudia. Porque já há algum tempo, não é agora, mas já há algum tempo, Deus a está a chamar. E ela está a tornar-se uma verdadeira líder. Vocês não têm ideia. Se calhar não têm. Eu também não tenho, mas vejo algumas coisas. Ela está a tornar-se uma verdadeira líder. E então nós oramos no nome de Jesus que Deus a capacite cada vez mais com sabedoria, que a faça cada vez mais dar fruto destes novos frutos do Espírito, cada vez mais. E cada vez mais ela seja sensível à voz do Espírito Santo no seu coração e tenha a ousadia para lhe responder. A ousadia. Obrigado, Deus, pelas delícias que tu tens, autênticas delícias que tu tens preparadas para a Cláudia e para a sua família. Senhor, e obrigado. Obrigado porque este ciclo de não há, faz falta, não temos, não, acabou. Nós declaramos acabado agora no nome de Jesus. Pelo contrário, nós vamos ver eles a deliciarem-se nas portas que estão abertas e na torrente de bênçãos que tu tens preparado para eles e para a sua família, no nome de Jesus, agora mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Ainda vamos ver muita coisa boa nesta família. A Cláudia e o Rui são um casal, espetacular. Espetacular. Onde é que íamos, Mateus? Mateus, capítulo 16, nos versículos 17 e 18. Diz, vocês conhecem bem, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora pergunta, quando Jesus está a dizer isto, o que é que disse antes? Qual foi o versículo? O que é que ele disse antes? No versículo anterior, o que é que ele disse aos seus discípulos? Ide. 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 O que é que vocês estão aí a fazer sentadinhos a levar a vossa vidinha? Como se não fosse nada. Não é isso. Ide. E mostrai
àqueles que fazem parte do vosso mundo, da vossa vida. Falem-lhes, mostrem-lhes. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui. E por causa do amor que Deus nos tem e por causa da forma como Ele quer implantar o reino, então estas obras poderosas vão seguir aos que crerem. Não vão seguir àqueles que seguem as obras ou que procuram o poder. É aqueles que crerem em Deus. Expulsar demónios. Já alguma vez expulsaste um demónio? Nem sempre há manifestação demoníaca quando temos a oportunidade de expulsar um demónio. Às vezes simplesmente a pessoa é tão cheia, tão cheia, tão cheia do Espírito Santo que o demónio não tem outra forma de outra escapatória se não fugir. Mas às vezes não há manifestação, há simplesmente a manifestação da pessoa ser cheia com o Espírito Santo. Já alguma vez fizemos isso? Falar novas línguas. Não vamos cansar-nos de dizer o quão importante é nós falarmos a linguagem do Espírito Santo, porque isso dá-nos uma sensibilidade à sua voz que de outra forma não aconteceria. Pegarão em serpentes. Somos capazes de enfrentar o mal. E não é para estarmos aqui o dia todo a dizer, vejam isto que está a acontecer, vamos denunciar. Não, somos capazes de enfrentar com o quê? Com o amor de Deus. Nós temos um botão para acender a luz, o apóstolo Ted diz isto muitas vezes, nós temos um botão para acender a luz, mas não temos um botão para apagar as trevas. É para acender a luz. É o que nós temos que fazer. Levanta-te e brilha, a tua luz já chegou. É o que nós temos que fazer, é brilhar a luz de Jesus a cada dia. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Nós estamos protegidos, nós estamos abençoados, nós não temos que temer. Deus garante que não nos fará dano algum. Então não precisamos de ficar medricas. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Opa, mas eu impus as mãos sobre alguém e a pessoa não foi curada. Ainda. Algumas são instantâneas, outras não são. E outras não acontecem nunca. E porquê? E por causa de uma pessoa ou duas pessoas, a gente vai achar que nunca vai acontecer. Não. O que está escrito é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se Deus diz, e é mandamento, imponham as mãos sobre os doentes para que eles fiquem curados, nós impomos as mãos e eles ficam curados. E acreditamos de Deus que eles ficam curados. Mas mais importante que estas manifestações todas é a manifestação do amor de Deus. Nós não buscamos estas manifestações pelo poder para ter uma experiência. Hoje está muito na voga a experiência. Vamos ter uma experiência. A gente já não vai fazer uma viagem, vamos fazer uma experiência. Não é? Já não vimos. Há igrejas em que já não se está no culto. É uma experiência. Então, na pandemia, acontecia muito. Era a experiência online, não era o culto online. Era a experiência online. A gente não faz experiências. A gente quer ter uma vida real com Deus. E está tudo bem experimentarmos o amor de Deus. Está tudo bem experimentarmos o poder de Deus. Está tudo bem experimentarmos coisas novas. Tudo bem. Agora, a consistência é que faz a diferença. E a consistência não é uma experiência apenas. É continuarmos a viver ali. Portanto, nós não queremos apenas as manifestações, não é? Como lá está escrito também um exemplo, o próprio Senhor Jesus deu esse exemplo. Há quem venha nos últimos dias dizer, Senhor, Senhor, não fizemos nós milagres em teu nome, não expulsámos demónios, não fizemos 30 por uma linha. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é ser bem conhecidos, mas não é nesse dia, é hoje. O que a gente quer é ser bem conhecidos e conhecê-lo bem. E por causa de nós conhecermos o nosso Pai, e por causa de nós conhecermos o nosso amigo, nós sabemos que Ele é poderoso e Ele é capaz de curar e de dissolver o que quer que esteja no nosso corpo e que não esteja lá a fazer nada. Ele vai dissolver. Ele vai fazer coisas tremendas, se assim nós crermos. O próprio Jesus disse, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu quero ver a glória de Deus. O próprio Moisés pediu a Deus para ver a sua glória. E Deus o que fez, meteu ali no meio da rocha,
que nós sabemos rocha, Jesus Cristo, não é? E Deus meteu bem ali no meio da rocha para que ele não morresse quando visse a glória de Deus. E viu só uma coisa passageira. Mas nós hoje estamos na nova aliança. Nós podemos ver a glória de Deus todos os dias na nossa vida. Vamos abrir as portas do nosso coração, vamos abrir as portas da nossa mente para as obras poderosas que Deus quer fazer em nós, através de nós e sobre nós, que esse é o testemunho de termos o Espírito Santo. Então, as obras realmente poderosas são as obras carregadas do amor de Deus. E tanto pode ser impor as mãos, fazer um bolo ou outra coisa qualquer. Acontecem no natural e no espiritual. Eu sei que me estou a repetir, mas eu tinha-vos dito, era o meu selar, não é? Obras poderosas de Deus são obras que falam do amor de Deus. Se vocês não levarem mais nada hoje de manhã, levem isto. Obras poderosas são obras que falam do amor de Deus em nós. É o amor poderoso de Deus em ação. É o amor poderoso de Deus em ação. E nós queremos ver, é o amor poderoso de Deus em ação, é que é a sua glória. E nós queremos ver a glória de Deus e queremos ver o amor poderoso de Deus em ação na nossa vida. Amém?